Então vamos lá, gente. Boa noite para vocês que estão online aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem estiver assistindo depois, né? A nossa web vai ficar gravada no campo de gravações, né? Porém, a participação de vocês, como eu falei, é fundamental no ao vivo, tá bom? Qual é a proposta para a nossa webconferência de revisão? Eu já fiz outras webconferências de revisões, simplesmente tirando dúvidas ou trazendo de novo conteúdo. Só que eu achei que não foi tão funcional, porque chega na hora da prova, vocês ainda têm algumas dúvidas. Então, o que eu pensei? Trazer questões ou muito parecidas, ou, de repente, questões que tá aí na provinha de vocês, quem sabe, para que vocês já se familiarizem com a linguagem, com a proposta, tá? Que vocês consigam entender aí como que vai funcionar a provinha de vocês, né? Provinha não de um modo pejorativo, mas é simplesmente para que vocês não fiquem tão assustados assim. E, modéstia à parte, essa disciplina é uma disciplina que ela tem um grau fácil, tá? De se estudar. Ela não tem um conteúdo pesado, um conteúdo massivo, conteúdo denso, ela não é. Ela é uma disciplina fácil de vocês fazerem a leitura, né? Até o nosso vídeo resumo, por exemplo, foi bem rapidinho, porque eu peguei os tópicos mais importantes, né? Agora eu separei, eu fiz da unidade 5 e 6, 7 e 8, disponível lá na mediateca de vocês. Então não vão agora, esperem terminar a nossa web e depois vocês vão. E hoje nós vamos trabalhar essa proposta das questões, tá bom? Só que eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero fazer algo interativo com vocês. Então, como que vai funcionar? Nós vamos ler a questão e vocês vão me dizer aí nos comentários, conforme eu for lendo, que se vocês acham que é verdadeiro ou falso, tá bom? Vocês podem colocar só V de verdadeiro, F de falso, não tem nenhum problema. E eu estou aqui com a minha colinha, né? Porque se eu esquecer ou me confundir, não passarei vergonha. E vocês irão ter a resposta exata, que pode ser a resposta da prova ou não de vocês, tá bom? Então, assim, eu escolhi questões todas retiradas das apostilas de vocês. Tem diferentes graus de dificuldade, tá? Tem algumas que são bem facinhas, outras que são medianas e já tem umas que são mais elaboradas, tá bom? Até para atender também as especificidades do MEC, né? E eu vou estar lendo junto com vocês vão acompanhar, por isso que eu deixei o material assim para vocês conseguirem ler. Então eu devo estar bem pequenininha aí na tela. E nós vamos marcando juntinhos, tá bom? Tem essa funçãozinha aí, que é de um bonequinho com a mãozinha levantada. Eu vou pedir para vocês não utilizarem essa função quando eu estiver falando, porque para chamar a atenção, né? Então eu prefiro que vocês coloquem os comentários de vocês aí no box, né? No nosso fórumzinho aí de discussão, né? Vocês podem deixar aí que depois eu retorno, eu leio, tá? Sem nenhum problema. E vou ler até para o pessoal que está assistindo a gravação, eles poderem saber do que a gente estava falando também. Então, o Clino falou que já está funcionando 100%. Excelente. Vamos lá para a nossa primeira questão. Marque verdadeiro ou falso na sequência correta. Então, o papel do professor mudou significativamente. Ele deixou de ser o único detentor do conhecimento. Então, nós já falamos muito isso no nosso fórum avaliativo. Vocês repetiram exaustivamente. Na nossa P3 lá no Instagram também, a mesma coisa. Vocês mesmos bateram nessa tecla, né? Hoje o professor, ele não é a figura central da educação, do conhecimento, do processo de aprendizagem. Hoje, a educação está voltada totalmente para o aluno, né? Nós tivemos essa mudança na nossa visão, na nossa metodologia. Então, nós entendemos que hoje o professor, ele não é o único que detém conhecimento, né? Os novos modelos de ensino precisam ir muito além da transmissão do conhecimento, exigindo das pessoas uma formação mais ampla, especializada e empreendedora. Também porque nós estamos pensando a nível de mercado de trabalho. Além da deve ser da criatividade, eu redigi errado, e com grande capacidade de resolução de problemas. Ou seja, a famigerada resiliência. Hoje é extremamente importante para o profissional do mercado de trabalho a capacidade de se reinventar. Né? Quando a gente fala de resiliência, é justamente aquele profissional que ele consegue lidar com os problemas do dia a dia, com as demandas que emergem na sua prática, e ele consegue dar conta de todas elas, né, de forma a satisfazer tanto
a empresa onde ele trabalha, quanto o cliente onde ele está servindo. No nosso caso, por exemplo, a empresa é a nossa instituição Unigran Rio e o nosso cliente são vocês, alunos, né? Então, o professor, por exemplo, ele precisa estar apto, né? Ele precisa ser resiliente ao ponto dele conseguir lidar com as demandas que surgem na relação, na troca aluno-professor, instituição-professor, né? A ponto de satisfazer o cliente, né? E também a empresa onde ele está servindo, onde ele está prestando. Aí a gente vai falar sobre o Raymond, 1997, está lá na apostila de vocês, que ele vai sintetizar essa perspectiva afirmando que, e é aí que a gente vai descobrir se é uma afirmação verdadeira ou uma afirmação falsa, tá bom? Eu vou ler a primeira e eu quero que vocês coloquem aí no boxezinho se vocês acham que é verdadeiro ou falso, tá? Os professores devem preparar um grupo cada vez mais diverso de estudantes para um trabalho cada vez mais desafiador. É verdadeiro ou falso? Cabe ao professor essa obrigatoriedade, na verdade, essa responsabilidade de proporcionar diversidade ao seu grupo de estudantes? Verdadeiro. Correto. Cabe ao professor esse desafio, tá bom? Qualquer professor de qualquer nível, cabe a ele incorporar a diversidade e também o reconhecimento dos outros no seu grupo de trabalho, tá bom? Segundo, os estudantes devem ser preparados para estruturar problemas, integrar e sintetizar informações, criar novas soluções, aprender sozinhos e trabalhar cooperativamente? O que vocês acham? Mediante ao que nós falamos ali na introdução da nossa perguntinha. Será que os estudantes precisam ser preparados para essa estruturação de problemas? Para integrar e sintetizar informações? Será que os estudantes precisam estar preparados para criar novas soluções? O estudante precisa aprender sozinho ou o professor está ali para quê, então, né? E para trabalhar cooperativamente, nesse caso? Verdadeiro. Os estudantes precisam ser cada vez mais aptos para trabalhar dentro dessa perspectiva, porque essa é a perspectiva da sociedade hoje, da sociedade atual, que é a sociedade do conhecimento, que nós chamamos e nós ouvimos tanto aí, né, nas nossas primeiras unidades. Para ser, os alunos, para destacar-se nesse novo modelo, devem receber conhecimentos substancialmente maiores e habilidades diferentes das que a maioria possui e recebe nas escolas de hoje. Será que hoje, nesse novo modelo de educação, nesse novo modelo de sociedade, nessa interação, será que hoje os estudantes precisam receber conhecimentos diferentes? Será que eles precisam de conhecimentos maiores e habilidades diferentes do que a maioria possui e recebe nas escolas? Vocês acham que é falso? Por que vocês acham que é falso? Por quê? Quem colocou falso, assim? Só me dá uma explicação do que vocês acham que, por ser falso. Eu quero saber. Coloca aí pra mim. Porque vocês também têm que justificar a resposta de vocês. Mas não, gente. É verdadeiro. Realmente, os estudantes hoje, eles precisam receber conhecimentos um pouco maiores e habilidades diferentes das quais, se nós formos pensar, né, há 10 anos atrás, e hoje, em 2019, né? 2009, 2019, igual aquele desafio que a gente teve aí nas redes sociais, né? Como que funciona, gente? A nossa sociedade, ela deu um salto muito grande, né? E como nós estamos tratando sobre tecnologia, nós precisamos pensar que de 5 anos para cá já houve uma mudança exorbitante. Você imagina de 10, 15, 20 anos. Então, sim, hoje, nesse novo modelo, os nossos estudantes eles precisam receber conhecimentos que a gente chama de substancialmente maior, não por hierarquizar conhecimentos, mas sim para contemplar as necessidades atuais, que são necessidades diferentes do modelo antigo, tá bom? Por último, a formação docente precisa de mudança constante. A formação docente, tá, gente? Ou seja, a formação do professor que irá atuar, tá? Ela precisa de mudança constante, com os licenciandos e professores em exercício, sendo preparados de forma a também desenvolverem habilidades e competências relacionadas ao ensino do século XXI. Exatamente.
verdadeiro. Porque se hoje o nosso modelo estrutura que os alunos recebam habilidades, conhecimentos diferentes do passado, isso quer dizer o quê? Que nós, professores, nós precisamos cada vez mais estar preparados para lidar com isso, né? Então aí tem uma grande questão a ser discutida, que é muito importante. Além disso, né, muitos de vocês mencionaram, tanto no fórum quanto no nosso AP3, que é a importância do professor ele se manter sempre atualizado, ele se manter sempre ativo, né? Porque a cada dia tem uma nova metodologia a ser incorporada, um novo conceito a ser aprendido, né? Todos os dias nós temos conhecimentos diferenciados. Então, vamos lá. Segunda questão. Na questão anterior, todas as afirmativas são verdadeiras, tá ok? Pode ser que não caia exatamente assim na provinha de vocês, mas vocês já sabem o que é verdadeiro ou falso, não é? Então, se sair alguma coisa diferente daquilo ali, vocês já sabem, tá? Nos anos 1960 e 70, as propostas de Skinner dominaram as atividades didáticas nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Nesse contexto, as tecnologias, especialmente a máquina de ensinar, tiveram um importante papel nos métodos behavioristas. Para Skinner, o uso da máquina de ensinar possibilitava um ensino adequado e personalizado para cada estudante. Então, dentro desse contexto eu falo assim, né? A minha pronúncia não é a mais adequada, mas eu falo assim por ser mais fácil para mim. O behaviorismo de Skinner, o papel do professor nessa perspectiva é... O que vocês acham? O papel do professor dentro da máquina de ensino é prover um contínuo feedback e reforços a fim de possibilitar e ampliar os comportamentos que se deseja que os alunos tenham, observar o processo de aprendizagem dos seus alunos, manipular os estímulos dos seus alunos, focar seus esforços na observação e na mensuração do comportamento dos seus alunos, ou observar as respostas e fracasso dos seus alunos. O que vocês acham? Opção de A a E. Rapidinho, gente, para o nosso grupo, nosso vídeo não ficar grande. O Alex já falou que é a letra A. Prover um contínuo feedback e reforços a fim de possibilitar e ampliar os comportamentos que se deseja que os alunos tenham. É exatamente dentro dessa perspectiva que nós trabalhamos principalmente no EAD, né? Como que funciona? Vocês fazem a avaliação de vocês e vocês recebem um feedback daquela avaliação para que vocês entendam onde foi que vocês erraram, o que vocês poderiam melhorar, né? Por mais que o aluno às vezes tire 10 na atividade, onde ele ainda pode ser melhor, né? Porque há sempre essa possibilidade de nós aprendermos mais e darmos mais também. Então, a resposta correta é a letra A. Prover um contínuo feedback e reforços, a fim de possibilitar e ampliar os comportamentos que se deseja que esses alunos tenham. Tá bom? Vamos para a terceira questão, que diz assim. O que podemos falar sobre redes de comunicação? Marque verdadeiro ou falso. Mais uma de verdadeiro ou falso, tá? E não é porque a professora gosta, não. É porque cai bastante aí na provinha de vocês. Então, para facilitar, a gente faz o que? A gente ajuda vocês. Então, vamos lá. Sobre as redes de comunicação, nós podemos afirmar que aprender é descobrir significados, elaborar síntese e criar elos entre parte e o todo, unidade, diversidade, razão e emoção. O homem aprende a realidade por meio de redes colaborativas, onde cada um é responsável por sua própria aprendizagem e responsável pelo desenvolvimento dos outros. Essas duas questões, elas são um pouquinho complementares. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Para as duas, tanto para a primeira quanto para a segunda. Elas têm a mesma resposta. O que vocês acham? Verdadeiro. As duas estão verdadeiras. Vamos para a terceira. A organização dessas redes de conhecimento na escola significa assumir a ótica da interação e colaboração entre alunos, professores, funcionários, dirigentes, especialistas e comunidade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Mas a comunidade entra também nessa discussão? Nessa rede de conhecimento da escola? O Alex está dizendo que sim. A comunidade também entra, gente. A comunidade também participa. Tanto a comunidade onde está inserida a instituição, quanto os pais e responsáveis daquela escola
também, né? Porque aí a gente precisa pensar tanto em escola, quanto em universidade, quanto institutos de educação, tá? A gente pensa na educação como um todo. Então, sim, a comunidade, ela também participa desse processo, dessa organização dessas redes de conhecimento. Então, essa afirmativa também está verdadeira. Para agregar a TIC na escola, eu espero que vocês tenham chegado aqui sabendo o que é TIC, né? Não é preciso ousar, não é preciso vencer desafios, não é preciso articular saberes e nem tecer continuamente a rede, criando e desatando novos nós conceituais que se interrelacionam com a integração de diferentes tecnologias, com a linguagem hipermídia, teorias educacionais, aprendizagem do aluno, prática do educador e a construção da mudança em sua prática na escola e na sociedade. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? E extremamente falsa. Para agregar a TIC na escola, não só é preciso, quanto fundamental vencer desafios, articular esses saberes, né? Trabalhar com outras linguagens, outras teorias educacionais, principalmente devido ao processo de aprendizagem desse aluno. Então, tanto a prática do educador, quanto essa mudança na escola, na estrutura da escola, na organização, no sistema metodológico da escola, é extremamente necessário. Porque senão você não consegue incorporar essas novas tecnologias que são o lineado da nossa discussão, né? Então, essa afirmativa está extremamente falsa, tá bom? Última afirmativa. As interações entre as pessoas que se envolvem na criação dos nós de suas redes de conhecimento propiciam as trocas individuais e a constituição de grupos que interagem, pesquisam e criam produtos. O que vocês acham? Essa afirmativa já está falando sobre interação, né? E exatamente, pessoal. Estou gostando de ver hein, que vocês estão sabendo. Se caírem essas questões aí, já tem muita gente tirando praticamente 10, né? Lembrando a vocês que são 6 questões de múltipla escolha e 2 questões discursivas. Cada uma das discursivas vale 2 pontos, tá bom? E a gente vai ter algumas discursivas aqui para dar uma olhada também. Aí, já chegou a discursiva. Então, vamos lá. A habilidade de redigir textos coletivos é uma importante experiência de aprendizagem, possibilitada por ferramentas da Web 2.0. Cite uma ferramenta da Web 2.0 que possibilita a escrita coletiva. Qual é a ferramenta, pessoal, da Web 2.0 que possibilita uma escrita coletiva, onde várias pessoas podem cooperar entre elas? O Alex já colocou ali o palpite dele. Quero ver mais gente falando. Eu vi que a Lohane estava digitando. Cadê, Lohane? Quero sua resposta. Vamos, gente. Qual é a ferramenta da Web 2.0 que possibilita a escrita coletiva? E vocês têm aí ainda o material para vocês darem uma olhadinha. Na hora da prova não vai dar não, mas agora vocês conseguem. Vamos, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém? Rafael, Pedro, Silvânia, nada? Tainá, ninguém se habilita? Então é isso mesmo, o Alex está correto. É o Wiki. Só que se escreve assim, Alex, ó. Deixa eu colocar aqui. Wiki. O nosso conhecido e amado Wikipédia, por exemplo, né? O Wikipédia é uma ferramenta onde todos conseguem escrever, todos conseguem cooperar, todos conseguem colocar informação. Por isso é que em trabalhos acadêmicos, né, vocês já devem ter essa informação, nós não indicamos que vocês busquem informações do Wikipédia. Por quê? Porque ali você pode ter informação correta, quanto também uma informação incorreta, né? A partir do momento em que vários usuários podem cooperar, né, colocando ali as suas informações, vocês conseguem ou não uma informação que está certa ou errada, e aí é mais complicado, tá bom? Então, o Wiki é uma ferramenta colaborativa para promover a reflexão crítica e a capacidade de síntese e negociação entre os alunos, tá bom? Com relação a esses wikis, ele está pedindo para vocês citarem pelo menos 3 possibilidades no uso do Wiki na educação. Me digam lá, pensando no próprio Wikipédia, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil para vocês visualizarem aí. Falem para mim 3 possibilidades
essa ferramenta, por ser colaborativa, por permitir que várias pessoas agreguem ali informações, né? 3 possibilidades que elas podem ser utilizadas nesse processo aí de educação. Formulando conhecimento de um determinado assunto. Sim, ok. Mas eu vou pedir para vocês colocarem conceitos, né? Vamos dizer assim, conceitos. Um exemplo seria a própria interação, né? Uma possibilidade de uso na educação do Wiki seria a interação, gerando a própria crítica. Bacana também. Outra resposta, uma última. Quem se arrisca? Para a gente finalizar aí para a próxima questão. Vamos? Eu falei interação, o Alex colocou formulando conhecimento de determinado assunto, o Rafael colocou gerando a própria crítica. Vamos lá, interação também puxa colaboração, também puxa o dinamismo, trocas, isso aí, Alex, trocas de informações. Perfeito, então aí nós já tivemos mais de 3, na verdade, né? Então, na prática, a integração de tecnologias de ensino. Aí a Tainá já falou outra aqui bacana também, ó. A orientação. Deixa eu só minimizar aqui, gente, que eu tô... Tá subindo aqui uns negócios, estão me atrapalhando de ver. Vamos para uma outra questão aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Que essa é uma questão que eu vejo com um grau de dificuldade maior, tá? Pode ser que vocês não achem ela tão difícil assim, né? Tão complicada assim. Mas eu vejo ela com um grau de dificuldade um pouco maior do que as outras. Vou compartilhar aqui com vocês e vocês vão me dizer o que vocês acham. Só um minutinho. Eita, que eu tô me enrolando aqui. Vamos lá. Nossa, essa é bem difícil. Essa tá até sem resposta, ó. Um plano de aula é composto em média de 8 etapas a serem elaboradas. Aí lá na apostila 8 de vocês, na página 6 da apostila 8, vocês têm exatamente os itens e os elementos comuns que são encontrados no plano de aula, tá bom? A etapa que explica os métodos, procedimentos e técnicas que o professor usará para lecionar, bem como os recursos didáticos que auxiliarão a promover o aprendizado e a circulação do conhecimento na sala de aula, é chamada, e aí eu coloquei bem grande, gente, metodologia, para vocês não cometerem a gafe de errar essa questão. Porque essa questão, além dela ser uma questão muito fácil, o nível dessa questão é muito fácil, ela já vem praticamente com a resposta ali em cima, tá falando sobre métodos. Então não tem como ser outra resposta, pessoal, é metodologia. Mas não vai gravar esse nome na cabeça para chegar uma outra pergunta e você se enrolar na outra pergunta, tá bom? Você presta atenção no que está sendo mencionado no enunciado. A partir do momento que a gente fala sobre explicação de métodos, de técnicas, procedimentos, nós estamos falando sobre metodologia, tá bom? E aqui, como eu falei para vocês, na página 6 da unidade 8, vocês encontram todas as etapas do plano de aula. Então, por exemplo, assim como o autor colocou, a metodologia são os métodos, procedimentos, técnicas que o professor usará para lecionar, bem como os recursos didáticos, tá? Então, por favor, gente, não errem essa questão, porque essa questão, além de ser muito fácil, ela é uma questão que pode ser uma pegadinha para quem não leu a apostila, para quem não prestou atenção em absolutamente nada, tá? Então, vamos lá. Na prática, a integração de tecnologias no ensino é uma tarefa complexa, já que não é baseada apenas em um único fator que possa ser considerado o mais importante e decisivo, como a ampliação do acesso a computadores e internet ou a formação do professor. Nesse contexto, basta superar o desafio de integrar as TICs na sala de aula, um conjunto de barreiras. Beckter, 2003, vai afirmar que precisam ser consideradas a falta de apoio técnico, administrativo e institucional para integrar as TICs na escola,
Falta de pleno acesso às TICs nas escolas ainda é uma realidade vivida pelos professores. A falta de uma formação inicial que levasse em consideração o uso pedagógico das TICs, no caso dos professores, já em exercício da profissão. A falta de tempo para a formação continuada e permanente desses professores que estão em exercício. A falta de modelos de boas práticas no domínio das TICs. A falta de apoio técnico, administrativo e institucional para integrar as TICs. E a falta de confiança dos professores em relação ao potencial pedagógico das TICs, o que pode levar às atitudes negativas em relação à integração na prática docente. Quero que vocês me digam qual é a opção errada que nós encontramos em todas essas afirmações. Podem Quem foi que falou? A 1 e a são iguais. Então, elimina, Alex. São iguais mesmo. Qual é a questão que está incorreta? Vocês encontram? A 7. Falta de confiança dos professores em relação ao potencial pedagógico das TICs, o que pode levar a atitudes negativas? Não sei. Quem mais? Se arrisca? Quem mais se arrisca, pessoal? Vou esperar vocês. Não, gente. Todas essas afirmações estão corretas. E eu lancei uma pegadinha aí para pegar vocês. O Alex já colocou a 6 só porque ele viu ali que é repetível. Mas não, gente. Todas essas afirmações estão corretas. Tá? Todas essas condições, elas precisam ser consideradas quando a gente vai pensar em superar desafios que integram as TICs na sala de aula, na escola, seja na universidade, em qualquer instituição de ensino, tá? Salvo essa repetição, né, que teve aí nas afirmações, todas as afirmativas estão corretas, tá bom? Então, vocês tomem cuidado com pegadinhas na prova também, tá? Porque a professora aqui que vos fala procura trazer para vocês um pouquinho do que pode acontecer na provinha de vocês, então prestem atenção nas pegadinhas também. Então façam a leitura das questões direitinho, tá bom? E ali naquele caso, todas as afirmativas são verdadeiras. Sobre a elaboração de um plano de aula, né? Ela exige do professor uma atitude proativa. Eu escrevi provativa, mas não existe essa palavra, é proativa, tá? Em que durante a elaboração, ele deve se posicionar de forma ativa. Nesse aspecto, ao elaborar um plano de aula, o professor deve considerar os seguintes itens. E aí eu vou dar 10 segundinhos para vocês me responderem qual é a letra correta. Quais são os itens que devem ser considerados na hora do professor elaborar um plano de aula? Me digam. Tá? Vou dar mais uns 2 segundinhos para vocês pensarem. O Rafael já colocou letra C. Pedro, letra A. E aí, quem dá mais? Letra E também, Cledanu? Então, todos erraram. Parabéns. A letra correta é a letra B. Os itens a serem considerados pelo professor na elaboração do plano de aula é o processo de ensino e aprendizagem, o contexto dos seus alunos. Porque quando você vai elaborar um plano de aula, você precisa levar em consideração a realidade dos seus alunos, né? Você não pode elaborar um plano de aula pensando numa realidade totalmente diferente, né? Vamos supor, essa proposta que eu passei para vocês aí na P3. Por mais que muitos de vocês não tivessem o Instagram como rede social, há a possibilidade de vocês criarem essa rede social. Claro que tem sempre aquele aluno que se nega a fazer e tudo mais, mas aí é uma opção dele, né? Poder fazer, todos podem, né? Querer é um processo diferenciado. Mas eu não poderia, por exemplo, fazer isso com uma turma de primeira série, né?
porque além deles não terem 18 anos para criar uma rede social semelhante ao Instagram, talvez eles não tivessem a habilidade necessária para redigir os textos e tudo mais. O que soa até um pouquinho bobo da nossa parte, porque na verdade essa galerinha aí às vezes sabe muito mais do que nós quando nós tratamos sobre tecnologia, né? Mas então a gente precisa levar o contexto desses alunos em consideração. E os materiais disponíveis também que a gente tem em mãos, né? Ou que a gente de repente não tem, mas a gente possa conseguir os materiais para estar trabalhando com aquele planejamento que nós nos propomos a fazer, tá? E o processo de ensino-aprendizagem, gente, ele envolve todas as outras letras que vocês mencionaram aí. Os objetivos, as tarefas, os planos, os conteúdos, o próprio aluno, a metodologia, a técnica que vocês vão utilizar, né? Sim, Rafael, exatamente. Aí entra também o local e, como o Alex está falando, a realidade desde que o professor conheça antecipadamente o nível de ensino dos seus futuros alunos. Então, não é nem dos futuros, né? Mas, na verdade, daquela turma ali que está com ele agora, né? Ele precisa entender e, de repente, em alguns momentos, você também vai testar, mas é importante que você saiba tanto proporcionar para aquele aluno a possibilidade de ir além, né? Quanto também entender aquele aluno que, de repente, não vai conseguir acompanhar todo esse processo, porque, às vezes, nós temos mesmo dificuldade. E aí você vai ter que adaptar e readaptar a sua tarefa, o seu planejamento, né, para poder atender todos esses alunos. Então, como eu falei para vocês, na verdade, a letra correta era a letra B, tá bom? Qual das alternativas abaixo reflete a definição de uma política pública? Então, essa daí, ela vai pegar bastante gente, porque agora nós vamos falar sobre política pública, tá? Quando a gente pensa também na inserção de tecnologia na escola, né, a gente precisa lembrar que há uma política pública voltada para essa inserção, né? O Estado, ele está a par, né? Inclusive, ele orienta algumas ações, tá? Mas a gente precisa entender aí qual é a definição de uma política pública. Então, na letra A, uma política pública pode ser considerada consistente quando ela soluciona todos os problemas educacionais, com eficiência e eficácia, mudando uma determinada realidade social. Essa está correta ou essa está errada? Falsa, verdadeira, o que vocês acham? Na nossa primeira afirmação, na letra A. O que vocês acham? Não leiam as outras, gente. Vamos ler junto comigo aí, porque senão vocês não vão me responder, eu vou ficar aqui falando sozinha. Letra A. Uma política pública pode ser considerada consistente quando ela soluciona todos os problemas educacionais com eficiência e eficácia? O que vocês acham? Mudando totalmente a realidade social? Vocês acham que é verdadeiro? Não, gente. Uma política pública, ela não pode ser considerada consistente apenas se ela solucionar todos os problemas, gente. Não existe uma política pública que solucione todos os problemas. Na nossa utopia, no nosso governo dos sonhos, na nossa realidade dos sonhos, sim. Mas na vida real, é impossível uma política pública solucionar todos os problemas, principalmente se tratando dos problemas educacionais. E aí, quando a gente fala sobre eficiência e eficácia, né? Eficiência e eficácia a gente pode separar. Eficiente é algo que faz dar certo, é algo que foi bom, que foi proveitoso, que trouxe um resultado positivo, né? Que você atingiu o resultado positivo que você gostaria. E eficácia é aquilo que dá certo de um jeito onde não tem mais o que reclamar, o que você apontar como errado. Então, assim, não tem como a gente ter uma política pública que realmente solucione todos esses problemas educacionais, tá? Principalmente quando a gente fala sobre mudar a realidade social, mudar a realidade da escola, mudar a realidade da educação, né? Os problemas da educação e tudo mais. O Rafa tá falando, mas a questão fala que se caso solucione... Então, mas tem uma opção aí que é a opção correta. E é apenas uma. Então, no caso, não é a nossa letra A, tá bom? O grande problema aqui é determinar a realidade e não a maneira de responder problemas diferentes com a mesma solução. Demorei para te entender, Alex, mas exatamente. Não é uma... A gente vai ter, na verdade, nessa questão, somente uma resposta correta, tá? Então, a gente precisa encontrar essa resposta correta. Letra B.
Mesmo com o advento da sociedade da informação e do conhecimento, as organizações internacionais não estão ainda estimulando a formação de políticas públicas que ampliem o acesso e o uso das tecnologias de informação e comunicação. O que vocês acham? Falso? Muito falso. Muito falso, muito falso, muito falso. Por quê? Na verdade, todas as organizações internacionais estão sim estimulando a formulação de novas políticas públicas. E cada vez mais existem adendos, existem mudanças, né, para que a gente consiga ampliar o acesso, o uso e também a formação para atuar, né, com essas novas tecnologias. Vocês, por exemplo, são um exemplo disso. Vocês são uma outra geração que irá atuar com essa geração de agora e com as futuras, e que já está sendo ensinada, já está sendo cada vez mais informada como vocês vão atuar dentro desse novo contexto, dentro dessa nova sociedade. Então, a letra B está super falsa. Letra C. Esse termo, política pública, pode ser definido como um sistema de leis, medidas regulamentares, cursos de ação e prioridades de financiamentos relativos a um determinado tópico promulgado por uma entidade governamental ou seus representantes. E aí todo mundo já colocou verdadeiro. Então, nós achamos a nossa afirmação verdadeira, pessoal. Nós vamos continuar lendo as outras? Não, nós vamos partir para a próxima, porque vocês vão ter 1 hora de prova, tá bom? Administrem o tempo de vocês direitinho. Então, sim, a letra correta é a letra C, tá bom? E aí eu coloquei aqui para vocês que a política pública ela pode ser entendida como um guia que contém um conjunto de princípios que orientam as ações a serem tomadas pelos poderes executivos e administrativos de um Estado, tá bom? O fundamento dessa política pública é composto por leis e regulamentos. Então, uma política pública pode ser considerada consistente quando ela soluciona alguns problemas mudando a realidade social. Vamos lá. O avanço da tecnologia tem modificado os padrões de comunicação e o acesso à informação. Com relação às tecnologias, podemos afirmar que todas as afirmativas estão corretas, exceto... E aí eu vou querer que vocês me ajudem a achar qual é a afirmação que está incorreta, tá bom? Temos 4 corretas e 1 incorreta. A rede social já tem sido utilizada como ferramenta educacional para promover rápidas discussões de temas específicos para a divulgação de mensagens com links de sites, blogs ou podcasts para fins de aprendizagem. As redes sociais têm sido utilizadas dessa maneira, gente? O que vocês acham? De acordo com a AP3 de vocês. Verdadeiro? Não, Lohane. São 4 corretas e 1 errada, tá? A gente vai achar qual é a errada. Então, sim, a primeira está correta. A primeira é verdadeira. Assim como vocês fizeram aí na AP3 de vocês. As redes sociais, elas já são ferramentas educacionais, né? E o professor, ele precisa inserir essa ferramenta da maneira que lhe couber, né? Da maneira que ele perceber que a sua turma está habilitada para, né, exercer, para atuar, para se conectar. Letra B. As redes sociais possibilitam a realização de enquetes. Será? Trocas de experiências com os alunos. Será? E outras pessoas conectadas a uma mesma lista de seguidores. Exatamente o que nós fizemos na nossa AP3. Então, para você que achou que a AP3 não estava bacana, ela está 100% dentro da nossa discussão. Né? Graças a Deus, a maioria de vocês participou e entendeu a nossa proposta, tá? É muito importante, gente, pensar dentro da nossa disciplina, por exemplo, né? Trazer essa ideia do que realmente pode ser feito na rede social, do que realmente pode ser incorporado nessas novas tecnologias. É importante que vocês façam também, que vocês trabalhem com essa ideia, né? Que vocês comprem essa ideia, não simplesmente façam a leitura e aí digam, né, o que vocês acham, o que vocês entenderam, mas sim que vocês também possam realmente praticar, levar para a prática de vocês, tá? Rafael falou letra D e o Pedro acha que a letra E. Vocês estão muito rapidinhos. Então, vocês acham que a letra C está correta, né?
Com o advento da telefonia móvel, ferramentas como o Twitter podem se tornar alternativas rápidas e práticas para a comunicação, substituindo e-mails. Está correta. Agora, a letra D. Pedagogicamente, o uso das redes sociais, celulares e tablets impossibilita uma construção coletiva de conhecimento. Pedro, você acha que essa daí está certa? Essa afirmação está certa, Pedro? Pedagogicamente, o uso das redes sociais, celulares e tablets impossibilita a construção coletiva do conhecimento? Não, gente, de jeito nenhum. Essa daí é a nossa afirmação incorreta. Porque, pedagogicamente, todos esses aparelhos, todas essas novas ferramentas, elas possibilitam, né? Elas possibilitam a construção desse conhecimento. Não só a construção do conhecimento sistematizar, mas também as trocas de informações, né? Aí, igual o Rafa tá falando, que o trabalho do Instagram, ele provocou de vocês, de certa forma, muitos de vocês passaram a se seguir, comentaram nas postagens uns dos outros, e isso aí é uma troca bastante interessante, principalmente para quem faz o curso 100% EAD, entendeu? Ah, o Pedro não percebeu que... Outra pegadinha, Pedro, fica esperto na hora da prova, ó. O termo competência está ligado à habilidade, à aptidão de uma pessoa em determinada tarefa ou função. Porém, de acordo com o nosso material de estudo, como Perrenot define o termo competência? E aí eu já trouxe a resposta para vocês. De acordo com o Perrenot, obviamente vocês talvez não lembrem um ano dessa afirmação, mas não tem problema, vocês precisam entender o conceito e incorporar o conceito aí na ideia de vocês. Uma competência é uma aptidão para dominar um conjunto de situações e de processos complexos, agindo com discernimento. Para o Perrenot, alguém competente deve dispor de recursos cognitivos, saberes, capacidades, informações, atitudes e valores, e principalmente conseguir mobilizá-los de forma sinergética e eficaz quando necessário. Aí eu digo a vocês, vocês precisam dar uma resposta exatamente igual a essa? Não, vocês não precisam dar uma resposta exatamente igual a essa, porque essa foi retirada da apostila de vocês. Mas vocês precisam entender o conceito da ideia de Perrenot para vocês poderem formular a resposta pessoal de vocês, tá bom? Porque na nossa provinha, a resposta das questões discursivas são respostas muito pessoais, tá? Então, vocês vão falar exatamente aquilo que vocês compreenderam e vocês entenderam do material. Tá bom? Então, aqui, vocês já estão com a resposta na mão. Vocês agora precisam compreender e formular a própria resposta pessoal de vocês, tá bom? Agora, pessoal, a diferença entre o Web 1.0 e o Web 2.0. Ao contrário da Web 1.0, que é caracterizada pela divisão de papéis entre produtores e usuários finais, que são os consumidores, né, da informação, pela produção centralizada de conteúdos, sites estáticos e principalmente distribuição unidirecional do conhecimento por meio de mecanismos e downloads, na Web 2.0 a produção de conteúdo é descentralizada. Pode-se criar, personalizar, classificar pela inserção de tags, né, que nós chamamos de rótulos. Então, vocês vão separar na cabecinha de vocês. Web 1.0, produtores e usuários. Há uma separação entre quem produz o conhecimento, quem produz a informação e o usuário, que é quem vai consumir aquela informação, tá? Ela é uma produção centralizada. Os sites, eles são estáticos. Os blogs, os sites, eles são estáticos. A informação, ela é estática. Estática significa parada. Ela é paralisada, tá? E a distribuição é unidirecional, ou seja, ela vai numa única direção, tá bom? Na Web 2.0, a produção de conteúdo é descentralizada, ou seja, há uma cooperação na hora de dividir os papéis, né? Não há simplesmente produtores e consumidores. Todos podem ser produtores e consumidores. Então, você pode criar, você pode personalizar, você pode interagir, você pode elaborar diferentes respostas, diferentes perguntas, né? Você pode produzir um material diferente, tá bom? Agora, o conceito que eu acho que é um dos mais importantes da nossa apostila, né?
que é o conceito, aliás, da nossa primeira unidade, né? O que é a sociedade do conhecimento. Mais uma vez, vocês não precisam dar exatamente a resposta que vocês estão vendo aqui, mas vocês precisam incorporar essa resposta na ideia de vocês para que vocês consigam produzir a sua própria resposta pessoal, tá bom, gente? Sociedade do conhecimento e sociedade da informação é a mesma coisa, tá bom? É o mesmo conceito, tá? E aí ele vem com uma lista, na verdade, de nomes, né, que são o mesmo conceito. E ele vai falar que esses são os principais nomes dados ao momento atual da história da humanidade. Essa nova fase tem quebrado os padrões de tempo e espaço, criando novos modelos de vida da sociedade. Na sociedade do conhecimento, a ação humana não pode ser substituída por computadores, pois o homem é um ser capaz de ser criativo, de ter novas ideias, de interligar, ou seja, de compreender a realidade por meio do pensamento objetivo. Então, uma resposta que vocês podem elaborar para o que é a sociedade do conhecimento, né? Ela é uma sociedade de informação. Ela veio a partir da revolução da revolução industrial. Ela veio a partir da revolução pós-moderna, né? Então, ela é uma sociedade em rede. Ela é uma sociedade em conjunto, tá? É uma nova sociedade que vem rompendo com os padrões antigos, vem criando novos modelos de vida, novos modelos de conhecimento, novos modelos de autoconhecimento também para a sociedade, tá? E ela é uma sociedade onde a informação ela circula de forma rápida, de forma sistematizada, de forma colaborativa, tá? E também ela é uma sociedade que tem novas ideias e tem o poder de interligar pessoas muito rapidamente, tá bom? Aí aqui é porque eu tinha colocado como apresentação de slide para vocês, né? Então não era para entregar logo a resposta de uma vez, mas já entregou, né? A letra D, a letra correta. Então, falando das principais políticas públicas, né, que têm o objetivo aí de implementar as TICs nas escolas, nas universidades, nos institutos e tudo mais, né, a gente pode falar que ainda há muito a ser feito para diminuir o que eles chamam de fosso digital, tá? E que a dita sociedade da informação possa fazer uma inclusão social sobre o nosso país. Então, essa questão, ela está falando sobre inclusão social, tá? Por isso, as políticas públicas são ações imprescindíveis para a nossa evolução. No Brasil, o órgão responsável pela governança da internet é o Comitê Gestor da Internet, o CGI, tá? Aí ele vai te pedir para você assinalar uma alternativa que não responde à atribuição do CGI. Essa questão, gente, ela pode ou não cair na sua prova, mas ela é uma questão que tem uma grande chance de cair. E aí, qual é a alternativa que não corresponde a uma das atribuições do CGI? Você consegue ver isso na apostila, né? Mas a única questão que não atribui é desenvolver e promover estudo de software de segurança para oferta gratuita no país. Então, essa não é uma atribuição do Comitê Gestor da Internet, tá? Eles não precisam desenvolver e promover o estudo de software de segurança para oferta gratuita no país. Por isso que nós pagamos por esse serviço, tá bom? A gente já falou do plano de aula, né? Opa, desculpa. Aí, falando sobre o construtivismo, né? A gente pode entender, por construtivismo, nós podemos entender uma aprendizagem que se constrói em interação entre sujeito, meio, natural e social, tá? Então, você tem ali o sujeito, que é o centro, né, do processo de aprendizagem, né? E você tem a interação desse sujeito com o meio, né, com o que é natural para ele, né, com os estímulos naturais e com a sociedade no geral. O construtivismo também é um movimento onde as pessoas aprendem o tempo todo, tá? E os conhecimentos prévios e sistematizados convivem e se alimentam mutuamente. Então, nós trabalhamos com conhecimento prévio da criança, do adolescente, do adulto, né? E nós sistematizamos com novos conhecimentos para que aquela pessoa, para que aquele ser, né? Para que aquele indivíduo, ele possa integrar
tanto o conhecimento prévio quanto o novo conhecimento, né? E ele conseguir produzir outras reflexões, outras teorias, para que ele consiga exatamente incorporar aquilo que ele já sabe com aquela nova informação, tá? E assim produzir conhecimento e assim desenvolver cada vez mais o processo de aprendizagem. Então, as relações humanas, elas são trocas reais entre os sujeitos da aprendizagem. O construtivismo também é um movimento que ocorre entre os aprendizes e um outro grupo. E esse grupo, ele pode ser um grupo qualquer, né? Um grupo diferente. Vários grupos diferentes. E o construtivismo é uma teoria psicológica que busca explicar como se modificam as estratégias de conhecimento do indivíduo no decorrer da vida, tá bom? A sociedade industrial valorizou os bens de consumo, a produção e o capital financeiro, começando assim a identificar a informação e o conhecimento como produto. Considerando a relação aprendida entre informação e conhecimento, apresente na sua perspectiva o papel do professor no processo que envolve ambos os termos. Essa questão é uma questão au concurso para cair na prova de vocês. Uma questão discursiva, obviamente. Então, assim, como que a gente consegue... Primeiro vocês vão precisar entender, né, do que está falando sobre a sociedade industrial, tá? E aí, como que a gente pode encarar o papel do professor nesse processo, né, pós sociedade industrial, né, nessa sociedade de conhecimento atual? Hoje a gente já entendeu que a informação ela está disponível em vários meios, em vários lugares, em várias redes, né? Só que ela não é uma informação, muitas das vezes, sistematizada. Né? Então, às vezes, as teorias, os conceitos, a informação, de fato, o conhecimento, ele tá ali, ele está acontecendo, ele está emergindo, ele está aparecendo, né? Mas ele não é totalmente sistematizado. E há pessoas que conseguem, têm a habilidade de sistematizar essas informações para a produção de um conhecimento, né? E conseguem aplicar em determinados momentos, em determinadas práticas, mas há pessoas que não conseguem. E o professor, ele entra exatamente nesse processo, né? O professor, ele vai auxiliar o aluno a construir esse processo das informações, tá bom? Pensando nessa sociedade do conhecimento. Aqui o termo weblog foi criado por John Barger para referir-se a uma espécie de diário de bordo online. Weblog, tá, pessoal? A gente precisa pensar nisso. É um diário de bordo online. Esse termo foi simplificado, passando a ser chamado apenas de blog. Então, hoje o que nós conhecemos por blog, na verdade, era weblog, tá? E nesse contexto, nós podemos afirmar que o blog é um diário virtual com links para outros blogs, cuja informação está organizada em mensagens publicadas, tá bom? Essa não dá nem para perguntar para vocês qual é a resposta, porque vocês já estão vendo. Então é isso, pessoal. Eu trouxe aqui mais ou menos 18 questões para nós falarmos juntos, até para poder ver também se vocês sabiam ou não, né, dessas informações, e a maioria de vocês soube muito bem. Lembrando a vocês que não é certo de cair 100% dessas questões, tá? Eu não peguei a prova de vocês e trouxe ela aqui, até porque as provas, elas são provas inteligentes, elas vão modificando, né, com o passar do aluno, né? Cada aluno tem uma prova diferente, mas são questões que podem cair na provinha de vocês, e se não caírem exatamente assim, vão cair parecidas com isso e tudo mais, tá bom, gente? Não precisem ficar com medos, a prova não é difícil, a prova é uma prova tranquila de vocês fazerem, tá? Ela tem um grau mais pro médio, então vocês podem ficar tranquilos, não precisam ficar nervosos. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês queiram mais alguma informação, né? Se vocês quiserem mais alguma explicação, vocês podem entrar em contato comigo através do ambiente Minhas Mensagens, tá bom? Eu vou me despedir aqui do pessoal da gravação, porque já ficou um pouquinho grande, então é isso, me procurem por Minhas Mensagens e deem uma olhadinha aí no resumo de vocês.